Olha só, aqui apontando para o isótopo 12. A massa atômica dele, 12,1 unidade de massa atômica. O carbono 13,6 aqui, número de massa em cima. E uma coisa que é muito importante, o número de massa sempre é um número inteiro. Inteiro. Não tem vírgula para cá. Por quê? Porque ele é sempre uma soma entre prótons mais nêutrons. No caso, numérica. Muito bem. E o número atômico continua sendo 6. Ou seja, eles são do mesmo elemento químico. Eles são o mesmo elemento químico. Só que eles têm propriedades físicas diferentes por conta desse número de prótons e nêutrons aí, principalmente no caso aqui o número de nêutrons, porque o número de prótons é igual, ser diferente que gera um número de massa diferente. Vamos ver aqui. Está aqui, olha, apontando para o 13. E a massa atômica dele é 13,003354831. Só que o que a gente encontra na tabela periódica é a massa atômica média ponderada do carbono, que é 12,01071. Esse é o valor. Onde está esse valor aqui? Ó? Bem aqui. Olha aqui, 12,0107. E se você observar, é diferente de 12 e é diferente de 13,003354831. Por quê? Porque isso aqui é a média ponderada. E essa média ponderada ela é calculada exatamente da forma como nós vimos ainda agora, com relação ao lítio. Tá? Muito bem. Aqui novamente reportando o valor ponderado ao valor que é encontrado na tabela periódica. Vamos adiante. Exercícios resolvidos aplicando o conceito de unidade de massa atômica 1. Bom, se um átomo apresentar a massa atômica igual a 60 U, lembra que pode ser uma U ou DA. DA quer dizer Dalton. A relação entre a massa desse átomo e a massa do átomo de carbono 12 valerá. Ora, o que é que a gente faz aqui? Resolução. Como o átomo em questão apresentou 60 unidades de massa atômica, basta dividir esse valor pelo valor 12 do átomo de carbono. Só vamos ler. Se um átomo apresentar a massa atômica igual a 60 U, a relação entre a massa desse átomo e a massa do átomo de carbono, veja bem, não é a massa inerente a uma unidade de massa atômica que é 1 sobre 12, mas é a massa de um átomo de carbono 12. E quantas unidades de massa atômica tem o carbono 12? Exatamente 12. Então, como o átomo em questão apresenta 60 unidades, basta dividir esse valor pelo valor 12 do átomo de carbono. Logo, x é igual a 60 dividido por 12, que dá igual a 5 vezes maior. Logo, alternativa letra E. Muito bem. No nosso segundo exemplo, de exercício resolvido, se pergunta algumas coisas. Observe as afirmações a seguir e indique quais estão corretas. A unidade de massa atômica, primeira, pode ser representada por U? Pode. U, UMA ou DA. Pode sim. Está correto, né? Número 2. A unidade de massa atômica é 1 sobre 12 da massa de um átomo de carbono. A unidade de massa atômica é 1 sobre 12 da massa de um átomo de carbono. Isso aqui está correto. 3. A unidade de massa atômica é 1 sobre 12 da massa do átomo de carbono de número de massa igual a 12. Aí eu fiz uma pegadinha com vocês. Olha só. Por que eu fiz isso? A unidade de massa atômica é 1 sobre 12 da massa de um átomo de carbono. Isso daqui está errado, na verdade. Sabe por quê? Porque ele é 1 sobre 12 da massa de um átomo de carbono 12 e não do átomo de carbono, certo? Porque existem vários isótopos. Então essa, na verdade, aqui está errada, essa número 2. Essa daqui, a unidade de massa atômica é 1 sobre 12 da massa do átomo de carbono de número de massa igual a 12. Essa literalmente certa. Então nessa pegadinha
2 e 3, elas têm uma diferença e induz a erro. Essa número 2 aqui induz a erro, porque a unidade de massa atômica foi baseada em 1/12 do isótopo de carbono 12. Então, certa 1, errado 2, certo 3. A massa atômica de um átomo é um número muito próximo de seu número de massa. Olha, essa uma está certa, ele é próximo realmente, mas não é igual. Então, nós temos aqui certas 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Vamos ver aqui. A alternativa é, observação, na afirmação 2, quando eu fiz o jogo das pegadinhas, faltou dizer que é de um átomo de carbono 12, logo está incompleta. Portanto, letra E. Neste terceiro exemplo, nós temos o seguinte, sabendo que a massa atômica de um elemento X é igual à massa de 9 átomos de hélio, e se você for olhar na tabela periódica, a massa atômica do hélio é 4 unidades de massa atômica. Determine o número de átomos de carbono 12 que apresenta uma massa igual à massa de um átomo X. E ele até deu aqui que a massa atômica do hélio é igual a 4. Bom, o que é que nós temos na verdade aí? Olha só, sabendo que a massa atômica de um átomo X é igual à massa de 9 átomos de hélio. Então, a massa de X é igual a quê? A massa atômica do elemento X é 9 vezes o hélio. E como a do hélio equivale a 4,1, teremos massa atômica de X 9 vezes 4, massa atômica de X igual a 36,1. O número de átomos de carbono, então, se deu 36,1 para este átomo X, e o carbono 12 vale 12. Basta pegar, então, e dividir 36 por 12, deu quanto? Deu 3. Então, o número de átomos de carbono 12 necessário para formar o elemento X, ou a massa atômica do elemento X, ou do átomo X, é igual a 3. Muito simples este probleminha. Vamos adiante? Bom, neste quarto exemplo, que é um pouquinho mais difícil, nós temos o seguinte. Um determinado elemento hipotético Y, que apresenta massa atômica igual a 74 unidades de massa atômica. E 74 unidades de massa atômica já é aquela média ponderada. Lembra que tem que pegar o valor, tá, da massa atômica de cada isótopo e multiplicar pelas percentagens. Então, o que é que diz aqui? Um determinado elemento hipotético Y, que apresenta massa atômica igual a 74,8U, assim como todos os outros elementos químicos naturais, é formado por um grupo de isótopos. Em seu caso, são conhecidos 2 isótopos apenas, os quais apresentam massas atômicas iguais a 74 e 79, respectivamente. A partir dessas informações, determine o valor das abundâncias de cada um dos seus isótopos na natureza. Vamos tentar resolver. Resolução. Como o átomo em questão apresenta 74,81 e é formado pelas contribuições X e 1 menos X, lembra que o total das porcentagens tem que dar 100%, mas 100% equivale a 1, o número 1, em número inteiro. Assim como 20% equivale a 0,2, 30% equivale a 0,3 e assim sucessivamente. Então, o que é que nós temos? Esse 74 aqui, nós vamos associar a x. E o que sobra é 1 menos x para o 79, respectivamente. E aí nós teremos a média ponderada dele deu 74,8, que é igual a quem? X vezes 74 mais 1 menos x vezes 79, dividido por quem? Por 100? Não, nós não estamos dividindo por 100 agora. Por quê? Porque esse valor aqui não está sendo dado em porcentagem. Muito bem, é só resolver a equaçãozinha. 74,8 é igual a 74x. 1 vezes 79, 79, menos x vezes 79, menos 79x. 74,8, esses dois aqui tem a incógnita, então o que a gente tem que fazer? Efetuar a operação, no caso aqui subtração.
deu menos 5x, 74x menos 79x, mais 79. Quem está no segundo membro, negativo, passa para cá positivo. E este aqui, que está positivo, passa para lá negativo. Então aqui nós vamos ter, então, 79 menos 74,8, 4,2 é igual a 5x. O 5 vai passar dividindo. E nós teremos o valor 0,84 para x. X é quem? O isótopo 74. Se nós multiplicarmos isso aqui por 100, nós vamos ter 84%. Olha aqui quem está aparecendo. Outra coisa, como a soma total tem que ser igual a 1, y vai ser o quê? 1 menos 0,84, que dá 0,16. Multiplicado por 100, 16%. Que multiplicando por 100 obteremos 84% e 16% respectivamente. Logo, alternativa C. Resolvido o problema inerente à questão de massas atômicas. Bom, eu vou pedir que nós entreguemos essas atividades aqui, que estão relacionadas a essa primeira videoaula. Então, entregue as resoluções pelo WhatsApp no grupo, segundo a data estipulada pelo professor que vai ser colocado. E essas atividades são essas duas aqui, tá? Eu vou até tirar aqui o cursor para que você possa tirar um print, imprimi-la. Quero que essas resoluções sejam feitas à mão. Você tira a foto e envia pelo WhatsApp. Muito bem. Foi dado o tempo, vamos continuar. Essa aqui é uma tabela periódica para avaliações, é muito boa para se usar. Tá? Sempre eu vou colocar em toda e qualquer videoaula. Está sendo dado o tempo para você printar. Essa daqui é uma outra tabela periódica feita por mim. Ela é um pouco melhor, mas bem elaborada. Aqui aparece os estados físicos: sólido, vamos ver aqui, ó, líquido, gasoso e assim vai. Dá o tempo para printar. Uma outra tabela periódica com a distribuição por camadas eletrônicas. Dá um tempo para printar, não sei se vai ser com uma qualidade boa. E aqui a nossa bibliografia. Portanto, os meus agradecimentos, sempre agradecendo ao Senhor Deus por oportunizar o cumprimento de mais uma tarefa existente nesse maravilhoso trabalho de educar. Aqui uma frase. E até breve.